Constantino Andrade Bastos entrou no restaurante Vexia naquela noite. O maitre cumprimentou-o com aquela deferência especial que não se conquista com gorjetas, mas com reputação. Bastos era um cliente assíduo. Toda sexta-feira, a mesma mesa junto à janela, o mesmo uísque, o mesmo ritual de fim de semana de trabalho. 62 anos. Ombros largos de um homem que construiu sua fortuna não em um escritório, mas nos canteiros de obra. Barba curta e grisalha e um olhar acostumado a avaliar pessoas com rapidez e precisão. A Bastos Empreendimentos Imobiliários, 3.000 funcionários, obras em 5 estados. Ele criou tudo do zero, sem herança, sem contatos, apenas com teimosia e inteligência. Nas mesas vizinhas, as pessoas conversavam em voz baixa. Uma música suave, o tilintar dos copos. Bastos abriu uma pasta com documentos, um hábito de ler papéis durante o jantar que sua esposa, Dona Helena, nunca conseguiu tirar dele. A esposa estava na casa de uma amiga hoje. Bastos jantava sozinho. Ele não percebeu imediatamente que havia alguém parado ao seu lado. O menino apareceu em silêncio, pequeno, uns 5 anos, com uma camiseta desbotada, mas limpa, com o desenho de um caminhão. Os cabelos escuros espetados para todos os lados. Ele estava a meio metro da mesa, olhando para Bastos como olham as crianças que se preparam por muito tempo para dizer algo e agora tem medo de mudar de ideia. Bastos ergueu os olhos dos papéis. Você precisa de alguma coisa? O menino deu um passo mais perto. Depois outro, e disse baixo, mas de forma clara para que Bastos ouvisse cada palavra. Tio, o senhor compra a minha mãe? Na mesa ao lado, uma mulher com um colar de pérolas parou de mastigar. Um garçom que passava com uma bandeja diminuiu o passo. Bastos sentiu o salão ao seu redor se contrair. Aquele silêncio especial que acontece quando várias pessoas desconhecidas voltam sua atenção para a mesma coisa ao mesmo tempo. Ele não riu. Algo no rosto do menino não permitia risadas. Não era uma brincadeira de criança, nem uma frase ensaiada. Era uma seriedade que crianças não têm, a menos que a vida as tenha ensinado cedo demais. Bastos deixou os documentos de lado, levantou-se lentamente da mesa e agachou-se para ficar cara a cara com o menino. Para que você quer o dinheiro, garoto? O menino ficou em silêncio, olhou para o lado, depois diretamente nos olhos de Bastos e respondeu tão baixo que ele mal conseguiu entender. Para a mamãe não ir para aquele lugar de onde não se volta mais? Bastos sentiu um frio por dentro. Não era pena, não, era algo diferente, mais agudo. Ele pegou a mão do menino. Como você se chama? Tiago. Tiago. Bastos repetiu o nome, calmamente. E onde está a sua mãe agora? O menino se virou e apontou para uma porta no fundo do salão, discreta, coberta com um curvim cinza e uma placa de acesso restrito. Bastos olhou para a porta, depois de volta para o menino. Ela está lá. Ela fica sempre lá, enquanto eu espero. Tiago disse isso sem queixa, como um fato. Ela diz para eu ficar quieto e não atrapalhar, mas eu não atrapalho. Eu só fico sentado. Bastos se levantou, pegando a mão do menino. Ele não a puxou, apenas apertou os dedos um pouco mais forte. Vamos. Eles atravessaram o salão. Bastos sentiu os olhares. O maitre fez um movimento em sua direção, mas Bastos balançou a cabeça e ele permaneceu no lugar. Eles chegaram à porta cinza. Bastos a empurrou. Atrás da porta havia um corredor curto com paredes nuas, canos, uma prateleira com produtos de limpeza, uma lâmpada fraca no teto. Cheirava a cloro e umidade. Uma mulher estava de costas para eles, passando um pano no rodapé, curvada. Ouviu os passos, endireitou-se e virou-se. Bastos olhou para ela por 3 segundos, no mínimo, antes de reconhecê-la. 6 anos é muito tempo. Ela havia emagrecido tanto que as maçãs do rosto se tornaram proeminentes. Olheiras que não surgem de um dia ou uma semana de cansaço. O cabelo preso de qualquer jeito. Mãos em luvas de borracha. Um avental manchado com produto de limpeza. Mas era ela. Ana disse Bastos. A mulher não se moveu. Olhava para ele como se visse algo impossível. Algo que não deveria estar naquele corredor, naquela vida, naquela noite. Pai. A voz dela era baixa e frágil, como a de alguém que desaprendeu a dizer aquela palavra em voz alta. Tiago puxou a mão de Bastos e olhou para cima. Tio, o senhor conhece a minha mãe? Bastos não respondeu de imediato. Ele olhava para a filha que não via há 6 anos, para suas mãos em luvas de borracha, para o pano que ela ainda segurava, sem saber onde colocá-lo. Para o menino ao seu lado, seu neto,
que veio até um estranho no salão de um restaurante porque não havia mais a quem recorrer. Conheço, disse ele, por fim. Ela é minha filha e você é meu neto. Tiago franziu a testa, processando a informação. Então, o senhor é meu avô? Então, sou seu avô. Ana deu um passo à frente e parou. Bastos via como várias coisas lutavam dentro dela. Confusão, medo, algo parecido com vergonha e algo como um enorme e exausto alívio. Eu não sabia que você estava aqui, disse ela. Não foi de propósito. Eu só trabalho aqui à noite. Eu não. Ana, ele a interrompeu. Tire as luvas. Vamos para a mesa. Eu não posso. Estou no meu turno. Deixa que eu falo com o gerente. Vamos. Ela olhou para ele, depois para Tiago, que já a puxava pela mão com uma expressão perfeitamente calma, como se fosse exatamente assim que as coisas deveriam terminar, como se ele soubesse desde o início que daria certo. Ana tirou as luvas, dobrou o pano sobre a prateleira, desamarrou o avental. Eles saíram do corredor, os três. Bastos pediu ao maitre que trouxesse chá, suco e algo do menu infantil. Tiago se acomodou na cadeira, balançando as pernas, e estudava a cesta de pães com grande interesse. Ana sentou-se em frente ao pai, olhando para a toalha de mesa. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Bastos. 7 meses. À noite, das 6 à meia-noite. De dia, em outro lugar. Lá, das 9 às 3. Bastos expirou lentamente. E o Tiago, onde ele fica todo esse tempo? Comigo. Eu combinei com a gerente. Ele fica quieto num canto, com livros ou dorme na minha jaqueta. Ana finalmente ergueu o olhar. Ele não incomoda ninguém. Eu sei, disse Bastos. Ana fechou os olhos por um segundo. Naquele momento, Tiago recebeu um copo de suco e se ocupou imediatamente com ele, perdendo o interesse na conversa dos adultos. Bastos olhava para a filha, para as olheiras, para as mãos postas sobre a mesa, com as marcas das luvas de borracha. 6 anos. 6 anos sem saber como ela vivia e sem procurar. O orgulho é uma coisa terrível. Ele sabe esperar mais que o amor e acordar mais tarde do que o necessário. Me conte, disse ele. Pai, é uma longa história. Eu tenho tempo. Ela o encarou por um longo tempo, com a cautela de quem já errou uma vez ao confiar em alguém. Depois, olhou para Tiago, que empurrava um cubo de gelo com o canudo no fundo do copo. Agora não, disse ela baixinho. Na frente dele, não. Tudo bem, concordou Bastos. Agora não. Ele ergueu o copo de água. Tiago, sentindo a pausa, levantou o olhar e olhou primeiro para a mãe, depois para o avô. Havia algo em seu rosto que não era infantil, nem adulto, mas aquela expressão especial de crianças que cresceram ao lado de um medo silencioso. Elas aprendem a ler os adultos antes de aprenderem a ler as sílabas. Tio, disse ele de repente. Quer dizer, vovô. Que foi, Tiago? O senhor vai comprar a mamãe? Bastos pousou o copo. Eu vou levar vocês dois para casa, disse ele. É melhor do que comprar. Tiago pensou por um segundo. Tá bom, concordou ele. Sério, serve. Ana cresceu em uma casa onde a palavra do pai era lei. Não porque ele gritasse ou batesse na mesa, mas porque ele sabia falar de um jeito que contestar parecia inútil. Constantino Andrade não impunha pela voz. Ele apenas olhava e esperava até que você mesmo entendesse que ele estava certo. Na maioria das vezes era o que acontecia. Mas nem sempre. Ana tinha 23 anos quando levou Ricardo para casa. Ricardo Tavares era 4 anos mais velho que ela. Bonito, falante, capaz de fazer qualquer roda de amigos rir em 5 minutos. Ele trabalhava como gerente numa concessionária de carros, usava bons relógios e sabia falar sobre o futuro de forma tão convincente que o futuro parecia quase presente. Ana se apaixonou rápida e perdidamente. Assim se apaixonam as moças que foram cercadas a vida toda por uma moderação sensata e que de repente se sentem apertadas nesses limites. O pai recebeu Ricardo no jantar, ouviu-o, fez algumas perguntas em voz baixa, educadamente. Ricardo respondia com desenvoltura. Desenvoltura demais, pareceu a Bastos. Depois do jantar, o pai pediu a Ana para ficar. Ele perde dinheiro com o jogo, disse Bastos. Não perguntou, constatou. Como você sabe, Ana ficou confusa, pelas mãos. Pelo jeito que ele olhou para o meu relógio, pelo jeito que respondeu à pergunta sobre economias. Rápido demais e confiante demais. Pessoas que estão bem financeiramente não têm pressa em provar isso. Você olhou para uma pessoa por 2 horas e já sabe tudo sobre ela? Eu olhei para uma pessoa por 2 horas e te disse o que eu vi. Bastos falava de forma neutra. Ouvir ou não é com você. Você nunca vai dar uma chance a ele. Você já decidiu de antemão, não é? Ana não.
Ela se levantou. Você é sempre assim. Sabe de tudo melhor que todo mundo. Eu não sou mais criança. É exatamente por isso que estou falando com você, e não proibindo. Proibir não adiantaria nada mesmo. Bastos ficou em silêncio. Depois disse algo que não deveria ter dito. Ou talvez exatamente o que precisava ser dito, mas não com as palavras certas e não no momento certo. Se você se casar com esse homem, você mesmo escolherá essa vida. Eu não vou fingir que aprovo. E também não vou te ajudar a construir o que considero um erro. Isso é uma ameaça? Isso é honestidade. Ana foi embora 3 dias depois, deixando um bilhete na mesa da cozinha. Pai, eu te amo, mas vou viver a minha vida. Dona Helena chorou. Bastos guardou o bilhete na gaveta da escrivaninha e não falou mais sobre o assunto. O casamento foi simples. Ana ligou para a mãe. Ela foi, escondida do marido, levou um envelope com dinheiro e voltou para casa com os olhos vermelhos. Bastos fingiu que não sabia. Ou sabia e ficou em silêncio. Dona Helena nunca teve certeza. O primeiro ano foi como Ana sonhava. Ricardo trabalhava, eles alugaram um apartamento, iam ao cinema, discutiam por besteiras e faziam as pazes. Ana conseguiu um emprego como contadora em uma pequena empresa. Tudo parecia real. A rachadura apareceu no segundo ano. Primeiro, pequenas dívidas que Ricardo explicava de várias maneiras. Um sócio o deixou na mão. O salário atrasou. Precisava ajudar um amigo. Ana acreditava. Depois parou de acreditar, mas fingia. Depois, nem fingir conseguia mais. Ele jogava em cassinos online, apostas esportivas, pôquer com desconhecidos em apartamentos alheios. Não era todo dia, o que tornaria mais fácil perceber e parar. Ele jogava em surtos. Uma semana tranquilo, depois perdia o controle e em uma noite gastava tudo o que conseguiram juntar. Ana, uma vez, encontrou o histórico de transações no celular dele. Os números eram tais que ela simplesmente sentou no chão do corredor e ficou olhando para a parede por um longo tempo. Ela tentou conversar. Ele prometia, ela acreditava. Depois tentava conversar de novo. Ele se irritava, saía, voltava arrependido. Esse ciclo se repetiu tantas vezes que Ana parou de contar. Quando descobriu que estava grávida, Ricardo ficou genuinamente feliz. Por 4 meses ele não jogou. Ana se permitiu ter esperança. Tiago nasceu no fim da primavera, grande e barulhento. E nos primeiros 6 meses, Ricardo foi realmente diferente. Cuidava do bebê, não dormia à noite, olhava para o filho com uma expressão que fez Ana pensar. É este o momento em que uma pessoa muda. A pessoa não mudou. Quando Tiago completou 1 ano, Ricardo perdeu todas as economias deles. Tudo, até o último centavo, incluindo o dinheiro guardado para o dentista. Ana voltou a trabalhar antes do previsto. Depois pegou um segundo emprego, depois um terceiro. Ricardo trabalhava de forma instável, era demitido, arranjava outro emprego, desaparecia por alguns dias e voltava com os bolsos vazios e um rosto culpado. Ana ligava para a mãe uma vez por semana. Mantinha a voz firme. A pergunta "Como vocês estão?" respondia: "Tudo bem, mãe, tudo normal." Dona Helena sentia que algo estava errado, mas não pressionava. Convidava-os para visitar. Ana recusava. Ela não podia ir para casa e olhar nos olhos do pai, sabendo que ele estivera certo. Isso era talvez o mais difícil. Não a pobreza, não o cansaço, não Ricardo com seus surtos, mas o fato de que seu pai estivera certo. E Ana sabia disso desde o 3º ano de casamento, mas não conseguia admitir para si mesma. Admitir significava voltar. Voltar significava ouvir. Eu não te avisei? Não, seu pai nunca diria essas palavras. Mas o olhar dele já seria essa frase. Tiago estava para completar 5 anos quando Ana sentiu que algo estava errado com sua saúde. Primeiro, um cansaço que ela atribuía aos 2 empregos. Depois, uma dor que não podia ser ignorada. O médico no posto de saúde deu um encaminhamento para o ginecologista. O ginecologista pediu exames. O diagnóstico não era fatal, mas exigia uma cirurgia. Eletiva, mas urgente. O médico não recomendava esperar mais de 6 meses. A cirurgia custava um dinheiro que Ana não tinha. O plano de saúde cobria apenas uma parte. Ricardo, a quem ela contou à noite, ouviu e assentiu. E 3 dias depois, Ana descobriu que da reserva da família, onde havia R$ 800, não restava nada. Ela não chorou. Não havia mais lágrimas nem tempo para chorar. Foi então que ela arranjou o trabalho no restaurante. Limpeza à noite, pagamento em dinheiro, sem registro. A gerente, Dona Nilda, uma mulher mais velha com o rosto cansado, fez vista grossa para o fato de Ana às vezes vir com o filho.
Deixe-o ficar no canto, desde que fique quieto. Tiago sabia ficar quieto. Ele aprendeu muitas coisas antes de sua idade. Assim se passaram 7 meses. Toda noite, o restaurante, toda manhã, o trabalho diurno. Entre eles, Tiago, que precisava ser alimentado, colocado para dormir, levado para a creche, buscado na creche, levado junto porque não havia dinheiro para uma babá e não se podia contar que Ricardo chegaria em casa a tempo. Naquela noite de sexta-feira, Tiago estava sentado em seu lugar de sempre, uma pequena cadeira perto da parede, atrás de uma palmeira em um vaso, com um livro sobre carros no colo. Ana limpava o rodapé no corredor de serviço. Ela não sabia que o filho havia se levantado, atravessado o salão e se aproximado do homem na mesa perto da janela. Ela não sabia o que seu filho disse àquele homem. Ela descobriu mais tarde, já em casa, quando Tiago estava adormecendo e ela lhe perguntou baixinho: "Por que você foi falar com aquele tio?" O menino respondeu com voz sonolenta, já de olhos fechados: "Eu ouvi você falando no telefone com a tia Cíntia. Você disse que se não fizesse a cirurgia, ia morrer. Eu queria arranjar o dinheiro. Aquele tio tinha um rosto bom." Ana ficou sentada ao lado da cama dele por muito tempo depois que ele adormeceu. Na manhã seguinte ao encontro no restaurante, Bastos ligou para a esposa mais cedo que o habitual, às 8h30, quando Dona Helena ainda tomava seu café na cozinha. Helena disse ele, sem rodeios: "A Ana está na cidade. Eu a vi ontem." Houve um silêncio de 3 segundos na linha. "Onde?" A voz da esposa mudou, tornou-se baixa e muito cautelosa, como se tivesse medo de assustar a notícia. "No Vexia, na Faria Lima. Ela trabalha lá como faxineira à noite. Com ela estava um menino, Tiago, 5 anos, nosso neto Helena." Outra pausa. Bastos ouviu a esposa pousar a xícara na mesa. "Constantino. Ela está bem de saúde?" Não disse ele. "Curto. Ela precisa de uma cirurgia. Estava juntando dinheiro para isso, por isso os 2 empregos e a criança no restaurante à noite. Não descobri tudo. Ela não quis falar na frente do filho, mas o que eu soube é suficiente." "Ela concordou em vir para casa?" "Não deu tempo de eu oferecer. Ela estava assustada. Conversamos por menos de 1 hora. Depois eu os levei para casa." Bastos parou. "Ela mora em uma kitnet alugada na Zona Leste. Os 3 com o marido e o filho. Ricardo não dormiu em casa ontem." Dona Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Bastos não a apressou. "Você vai até lá?" perguntou ela finalmente. "Vou hoje. Mas primeiro você. Ela tem medo de mim, Helena. Não de mim, mas do que eu vou dizer. Ligue para ela. Apenas converse. Você tem o número dela?" "Eu anotei ontem. Vou ditar." Dona Helena ligou para a filha às 10 da manhã. Ana atendeu no quarto toque, a voz sonolenta. Ela tinha acabado de voltar do turno da manhã e, ao que tudo indicava, ia tentar dormir 2 horas antes de buscar Tiago na creche. "Mãe", disse ela, ao ouvir a voz da mãe. E nada mais. "Ana", Dona Helena falou suavemente, sem repreensões. "Eu sei que seu pai te viu ontem. Não estou ligando para discutir, só quero te ver. Posso?" Ana ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu não tô muito bem agora, mãe. Tô um pouco cansada." "Eu vou até aí. Me diga o endereço." "Não precisa vir aqui." Ana não terminou a frase. "Aqui o quê? Tá uma bagunça." "E de qualquer forma, Ana..." Dona Helena não levantou a voz, não pressionou. "Eu sou sua mãe. Não me importa se tá uma bagunça ou não. Me diga o endereço." Ana disse. Dona Helena chegou 40 minutos depois, sozinha, sem o marido, com 2 sacolas do supermercado. Ana abriu a porta e olhou para a mãe com a expressão de quem queria muito ver alguém, mas tinha medo de admitir para si mesma. Dona Helena entrou, olhou o apartamento rapidamente e sem comentários. Uma pequena entrada de onde se via todo o estúdio, um sofá com um lado afundado, uma cama dobrável contra a parede, uma caminha infantil com estrelas pintadas na cabeceira, uma mesa de cozinha cheia de louça suja, limpo, mas pobre, muito pobre. Ela foi para a cozinha e começou a descarregar sacolas. "Sente-se", disse a filha. "Vou fazer um café." "Mãe, eu mesma faço." "Sente-se, Ana." Ana sentou-se. Elas tomaram café e Dona Helena não fez perguntas nos primeiros 20 minutos. Apenas ficou ali. Falou sobre a vizinha, sobre o jardim na casa de campo, sobre como o gato Frajola estava velho e dormia o dia todo. Coisas comuns, caseiras, quentes, das quais Ana fora privada por 6 anos. Ana ouvia e sentia algo se soltando lentamente por dentro. Algo que estava comprimido há muito tempo.
tanto tempo que ela já havia parado de notar atenção. Mãe, disse ela de repente. Você sabia que as coisas não estavam bem? Eu desconfiava, respondeu Dona Helena simplesmente. Pela sua voz, pelo jeito que você dizia, está tudo bem. Eu não queria que o papai... Eu sei, mas o papai é o papai e eu sou eu. Você podia ter me contado. Ana pousou a xícara. Eu não podia, mãe. Se eu contasse para você, você contaria para ele. E ele? Ela não terminou. O que ele faria? Viria nos buscar, ou daria dinheiro, ou faria alguma coisa. E eu voltaria a ser a garota que não conseguiu sozinha, que escolheu errado e voltou. Dona Helena olhou para a filha por um longo tempo em silêncio. Ana, disse ela, por fim. Você percebe que o Tiago fez ontem o que você não teve coragem de fazer? Ana sentiu. Virou-se para a janela. Ele tem 5 anos, mãe. 5. E ele foi pedir dinheiro a um homem desconhecido porque ouviu eu falando sobre a cirurgia. Eu pensei que ele estivesse dormindo. Falei baixo. A voz dela tremeu pela primeira vez na conversa. Ele não estava dormindo. Ele ouviu. Dona Helena se levantou, contornou a mesa e abraçou a filha. Simplesmente sem palavras. Ana não chorou. Ela ficou sentada, muito reta, respirando devagar, como alguém determinado a não desmoronar. Apenas as mãos a traíam. Ela se agarrou às mãos da mãe com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ficaram assim por alguns minutos. Então Ana contou tudo, não de forma resumida, nem escolhendo palavras, simplesmente tudo, do começo ao fim. Sobre o primeiro ano, que foi bom, sobre como o Ricardo começou a jogar e como ela no início não entendia para onde o dinheiro ia. Sobre as dívidas, pessoas estranhas ligando para o número dela porque Ricardo dava o contato dela em vez do seu. Sobre as noites em que não sabia se ele voltaria para casa e em que estado. Sobre a vez em que ele chegou às 3 da manhã, acordou Tiago e o menino não chorou, apenas deslizou silenciosamente do sofá. Foi para a mãe, abraçou-a e não disse mais uma palavra. Sobre o diagnóstico, sobre os R$ 800 que desapareceram em 3 dias. Dona Helena ouviu sem interromper. Quando Ana se calou, a mãe disse: Quanto custa a cirurgia? O valor total, cerca de R$ 12.000. O plano de saúde cobre 4.000. Eu juntei em 7 meses mais 2.300. Qual é o prazo final? A médica disse para não passar de 3 ou 4 meses. Melhor o quanto antes. Dona Helena assentiu. Papai quer ajudar? Pois ai. Você vai permitir? Ana ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para as próprias mãos na mesa, vermelhas dos produtos de limpeza, com as unhas quebradas. Tenho medo de que isso me custe algo que não poderei pagar, disse ela baixinho. O que exatamente? O fato de que sou eu quem toma minhas decisões, que a minha vida é minha, Ana. Dona Helena pegou sua mão. Você já toma suas próprias decisões há 6 anos e você deu conta. Mas agora estamos falando da sua vida, literalmente. O Tiago entendeu isso antes de você. Do lado de fora, ouvia-se alguém brincando no pátio. Vozes de crianças, uma bola batendo na parede. O papai mudou? Perguntou Ana. O papai envelheceu, respondeu a mãe. Ficou mais quieto. Há 2 anos ele teve algo como um micro AVC. Pequeno. Os médicos disseram que não foi nada grave, mas ele ficou diferente. Pensa no que perdeu. Ana olhou para a mãe. Ele não me contou. Você não ligou. Você podia ter ligado. Podia, concordou Dona Helena. Nós dois podíamos. Podíamos ter feito tudo diferente. Ela se levantou e começou a lavar as xícaras. O papai virá hoje à noite. Não para falar do passado. Apenas virá. Tudo bem. Ana observava a mãe na pia, mais velha, familiar em cada gesto, tão à vontade naquela cozinha estranha. Tudo bem, disse ela, por fim. Bastos chegou às 7, trazendo uma escavadeira de brinquedo, grande, amarela, com uma pá de verdade em uma alavanca. Tiago, abrindo a porta com a mãe, ficou olhando para a escavadeira por 3 segundos. Depois ergueu o olhar para o avô. É para mim? Para você? Porque o senhor é meu avô? Porque avós fazem isso. Tiago pegou a escavadeira, abraçou-a e informou, prático. Então pode entrar. Bastos entrou. Ana estava na entrada, olhando para o pai. Ele estava mais velho do que ela se lembrava. Quase todo grisalho, um pouco mais pesado nos ombros. Mas o olhar era o mesmo, atento, direto. Oi, pai, disse ela. Oi, Ana. Eles nem se abraçaram, apenas se olharam. 2 segundos, 3. Então, Bastos acenou para a cozinha. Vamos conversar. Vamos, concordou ela. Tiago se instalou no quarto com a escavadeira. Ouvia-se ele explicando algo importante para o brinquedo.
acompanhando a explicação com sons de motor. Ana colocou a chaleira no fogo. Bastos sentou-se à mesa, no mesmo lugar onde Dona Helena se sentara pela manhã, e ficou em silêncio enquanto a filha mexia com as xícaras. Ela estava deliberadamente ganhando tempo. Ele viu e não a apressou. Quando o chá estava servido e não havia mais como adiar, Ana sentou-se em frente, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para o pai. "A mamãe te contou?" perguntou ela. "A mamãe disse que você mesma contaria." Ana assentiu. "Então, terei que contar de novo." Ela pensou que talvez fosse o certo. Falar com o pai com suas próprias palavras e não através da mãe. "Por onde eu começo?" perguntou ela. "Pelo ponto que for mais importante para você que eu entenda", respondeu Bastos. Ela pensou por um segundo. "Eu não voltei antes." Não por orgulho. Bem, não só por isso. Ana falava devagar, escolhendo as palavras. "Eu tinha medo que se eu voltasse você dissesse algo, uma única frase, talvez nem maldosa. E eu desmoronaria, porque eu só me segurava na ideia de que estava dando conta sozinha. Acontecesse o que acontecesse, eu estava dando conta. Era a única coisa que me restava." Bastos ouvia sem interromper. "O Ricardo começou a jogar no segundo ano", continuou ela. "No começo eu não entendia, achava que eram só dívidas, azar no trabalho. Ele sabe explicar as coisas de forma convincente. Acreditei por mais tempo do que deveria." Ela pegou a xícara, aqueceu as mãos nela. "Quando o Thiago nasceu, o Ricardo ficou 4 meses sem jogar. Pensei, pronto, ele mudou. Depois, de novo. De novo dívidas, de novo desculpas, de novo promessas. Parei de contar quantas vezes ele prometeu." "Você tentou conversar com ele?" "Inúmeras vezes." Ana deu um sorriso sem alegria. "Levei-o a um psicólogo. Ele foi uma vez. Na segunda, não apareceu. Na terceira, parei de marcar. Sugeri os jogadores anônimos. Existe essa sociedade, grupos de apoio. Ele disse que não tinha problemas, só uma maré de azar." "Quanto dinheiro ele perdeu ao todo?" Ana olhou para o lado. "Parei de contar há 3 anos. Até aquele momento, cerca de 80 mil reais. Isso inclui empréstimos que depois paguei sozinha. 2 empréstimos em meu nome que ele fez sem eu saber. Descobri por uma notificação do banco." Ela disse isso de forma neutra, sem drama, como se fala de coisas que já doeram o suficiente. Bastos colocou as mãos sobre a mesa. Mãos grandes e pesadas. Ana se lembrava delas desde a infância. Essas mãos construíram fundações, desenharam plantas, assinaram contratos. Elas não sabiam ser gentis, mas sabiam ser confiáveis. Agora elas apenas repousavam sobre a mesa. E Ana olhava para elas. "Me fale sobre a cirurgia", disse Bastos. "Um mioma. Grande. A médica disse que está avançado. Fiquei 1 ano com dores, achando que era só cansaço. Depois piorou. Fui ao médico, me pediram uma ultrassonografia, depois fui a um especialista. Disseram que a cirurgia é eletiva, mas não dá para adiar. Não é câncer, mas se esperar, pode se tornar algo mais sério." Ana falava com calma. "O custo total é de 12 mil reais. O plano de saúde cobre 4 mil. Eu tenho 2.300, juntei em 7 meses, com 2 empregos. Faltam 5.700. Eu vou pagar a cirurgia", disse Bastos. "Pai, isso não está em discussão, Ana." Ele disse isso sem pressão, como um fato. "Não é ajuda nem um favor. Eu sou seu pai, você é minha filha. Eu vou pagar a cirurgia." Ana ficou em silêncio. "O que mais?" perguntou ele. "Como assim?" "A cirurgia está resolvida." "O que mais?" "Empréstimos, dívidas, o Ricardo?" "Com o Ricardo, pretendo me divorciar. Tomei essa decisão há 3 meses. Só não tive forças para lidar com isso também. O dinheiro para o advogado também é necessário. Isso também é resolvível." Bastos ficou em silêncio. "Ele sabe que você quer o divórcio?" Eu disse. "Ele não leva a sério. Acha que não vou embora porque não tenho para onde ir." "E o Thiago?" "Ele tentou usar o filho." Ana pousou a xícara com mais força do que pretendia. "Sim, diz que vai pegá-lo, que não conseguirei sustentar o filho sozinha. É o principal argumento dele quando quer que eu fique." Bastos assentiu lentamente. "Então ele não precisa do filho, precisa de uma ferramenta de pressão." "Eu entendo isso, mas ainda assim dá medo. O tribunal, os documentos, se ele começar a lutar de verdade pela guarda." "Ele não vai começar", disse Bastos. "Isso já é assunto meu." Ana olhou para ele. "Pai, eu não quero que você o pressione. Não quero que seja pela força. Não vou pressionar.
Vou contratar um advogado e fazer tudo legalmente. Tribunal, documentos, oficialmente. Bastos pegou sua xícara. Mas se ele tentar ameaçar você ou o Tiago, aí a conversa é outra. Ana olhava para o pai. 6 anos sem ouvir a voz dele ao vivo, não por telefone, não em lembranças. Em 6 anos, ela o transformou em uma imagem, um homem rígido, inflexível, que sempre estava certo e sempre sabia mais. Essa imagem ela temia e dessa imagem ela fugiu. E agora, sentado à sua frente, estava um homem idoso e cansado, com mãos pesadas, que tomava chá em uma cozinha pobre e falava sobre um advogado com a mesma calma com que falaria sobre um projeto de construção. Pai, disse ela, baixinho, preciso te dizer uma coisa. Diga. Eu sabia que você estava certo sobre o Ricardo. Percebi isso no 3º ano, talvez até antes, mas eu não podia voltar. Ela ergueu o olhar. Não por orgulho. Eu tinha medo que você não me deixasse pertencer a mim mesma de novo, que você começasse a decidir por mim, que eu voltasse a ser sua filha no sentido de que você é o chefe. Bastos ficou em silêncio por um longo tempo após essas palavras. Eu te entendo, disse ele. Por fim. E você tem razão. Ele disse isso sem pausa, sem ressalvas. Eu fazia isso. Achava que se chamava proteger, mas era outra coisa. Ana não esperava por isso. Estava preparada para qualquer coisa, objeções, para ele dizer eu queria o melhor para você, para qualquer opção, exceto essa simples. Você tem razão. Você mudou? Perguntou ela, cautelosamente. Não sei, respondeu ele, honestamente. Envelheci, entendi algumas coisas. Talvez isso seja mudar. Ele pousou a xícara. Não peço que esqueça o que foi. Peço que me permita estar por perto agora. Não para tomar decisões por você. Apenas para estar por perto. Atrás da parede, Tiago derrubou algo e imediatamente disse a si mesmo. Não foi nada. Ana e Bastos olharam simultaneamente na direção do quarto, depois um para o outro e, pela primeira vez naquela noite, Ana sorriu. Não um sorriso largo, um pequeno com um canto da boca. Ele diz isso toda vez que derruba alguma coisa, disse ela. Acalma a si mesmo. Nem sei quando ele aprendeu isso. Menino esperto, disse Bastos. Sim. Ana olhou novamente para as mãos. Ele é muito esperto. Merece algo melhor do que o que tem agora. Por isso vocês vão se mudar para a minha casa, disse Bastos. Não para sempre, se não quiser. Enquanto durar o tratamento, o divórcio, até você se reerguer. Seu quarto está lá, como sempre esteve. Sua mãe não tocou em nada. Ana ergueu o olhar. Minha mãe não tocou no meu quarto por 6 anos? Dizia que você voltaria, disse Bastos. Sua mãe sempre soube mais do que eu. Ana baixou a cabeça. Ficou imóvel por alguns segundos. Depois assentiu. Lentamente, mas com firmeza. Pelo Tiago, disse ela. Pelo Tiago, concordou Bastos. É o suficiente para começar. Da sala veio um barulho. A escavadeira bateu em algo. A julgar pelo som, na perna do sofá. Tiago comentou, imperturbável. A obra segue conforme o plano. Bastos pousou a xícara na mesa e, pela primeira vez em toda a noite, sorriu. Eles se mudaram 4 dias depois. Ana pediu exatamente esse tempo. Não porque tivesse muitas coisas, mas porque precisava se convencer de que não estava fazendo aquilo por fraqueza. Durante 4 dias, ela conversou consigo mesma pela manhã, enquanto Tiago dormia. E no final do 4º dia, chegou à conclusão de que a diferença entre fraqueza e uma decisão sensata às vezes é muito simples. Fraqueza é quando você desiste e uma decisão sensata é quando você escolhe os vivos em vez dos corretos. Havia poucas coisas. 2 sacolas grandes com roupas, uma caixa com os livros e carrinhos de Tiago, documentos em uma pasta, um notebook em uma capa, todo o resto era alheio, do aluguel, sem apego. Ricardo não apareceu em casa nesses 4 dias. Ana não ligou para ele. Deixou um bilhete na mesa. Levei o Tiago, estou na casa dos meus pais. A conversa sobre o divórcio será através do advogado. Ela pensou, jogou o bilhete fora e escreveu um novo, mais curto. Nós fomos embora. Ligue para o advogado. O número do advogado que Bastos contratou estava embaixo. Tiago encarou a mudança como uma aventura. Ele carregou a própria mochila e no caminho para o carro explicava para a escavadeira, que estava sob seu braço, que eles estavam indo para um novo lugar. Lá a casa era grande, tinha o vovô e tudo ficaria bem. Você tem certeza de que tudo vai ficar bem? Perguntou Ana, prendendo-o na cadeirinha. Sim, disse Tiago, sem hesitar. O vovô disse. Ana olhou para ele. Um homenzinho de 5 anos,
com uma escavadeira sob o braço, olhava para ela com total calma. Quando ele disse isso, quando você estava lavando a louça, conversamos sobre a obra. Ele disse: no novo lugar tudo vai ficar bem. Vovô não mente, eu verifiquei. Como você verificou? Tiago pensou. Ele olha reto. Quem mente, olha um pouco de lado. O menino disse isso com a entonação de alguém que fez essa observação há muito tempo e a testou na prática várias vezes. Ana não soube o que responder. Apertou o cinto e saiu do carro. Ficou parada por um segundo ao lado do carro antes de entrar. A casa dos pais, ela se lembrava de cada canto. De 2 andares, de tijolos, com um grande quintal em um bairro tranquilo. Quando cresceu, essa casa lhe parecia correta demais. Tudo em seu lugar, tudo em ordem. Agora, aproximando-se do portão familiar, ela só pensava que ali havia água quente, uma cama decente para Tiago e que ela poderia dormir mais de 5 horas por uma noite. Dona Helena os encontrou no portão. Abraçou Ana com força, de verdade, e imediatamente se agachou na frente de Tiago. Você é o Tiago, disse ela. Sim, confirmou ele. E a senhora é a vovó Helena? Vovó Helena. Tiago a examinou atentamente, depois assentiu com a expressão de quem já formou uma opinião. A senhora é boa, informou ele. Eu sinto. Dona Helena riu, pela primeira vez em dias, de verdade, e pegou a mão dele. Venha, vou te mostrar seu quarto. Eu vou ter um quarto? Tiago parou. Separado? Separado. Ele passou a escavadeira para a outra mão e disse, muito sério, isso é bom. Preciso de espaço para a obra. Bastos esperava lá dentro. Ajudou a carregar as sacolas. Não disse nada desnecessário. Ana notou que ele olhou para as 2 sacolas e a caixa. Tudo o que restava de 6 anos de sua vida. E não disse nada. Apenas pegou a caixa e a levou para o 2º andar. O quarto de Ana estava realmente intacto. A mesma cama, a mesma escrivaninha, a prateleira com os livros que ela lia no ensino médio. Limpo, sem poeira. Dona Helena, obviamente, limpava regularmente. Ana entrou, olhou ao redor e uma sensação estranha a invadiu. Não era nostalgia, mas a sensação de ter vivido um sonho muito longo e só agora ter acordado no lugar onde ele começou. Ela se aproximou da prateleira, pegou um livro antigo, com a lombada gasta, Monteiro Lobato. Ela o lera no último ano da escola e dobrara a página no meio. A página ainda estava dobrada. Ana colocou o livro de volta. Atrás da parede, Tiago já explorava seu quarto, a julgar pelos sons de forma metódica e séria. Então sua voz... Vovó Helena, posso montar a obra aqui? Aqui pode? E aqui pode? E aqui, o que é isso? É um armário. O armário eu não quebro, prometeu Tiago. Eu sou cuidadoso. Ana sorriu, sem perceber. Jantaram os 4. Dona Helena colocou muita coisa na mesa. Não fez feijoada, que era pro almoço, mas havia bife à milanesa, batata, salada e um pudim de leite que ela só fazia em ocasiões especiais. Tiago sentou-se ao lado do avô e comeu com tanto apetite que Bastos o observava com um prazer indisfarçável. Vovô disse Tiago entre uma garfada de bife e uma de batata. O senhor tem uma obra de verdade? Tenho várias. O senhor me leva? Levo. Mas primeiro você precisa crescer um pouco. Crianças não podem ir a obras. Regras de segurança. Tiago assentiu, compreensivo. Tudo bem, vou crescer rápido. Ele pensou um pouco. E o senhor vai me ensinar a construir? Vou. Meu pai não me ensinava, disse Tiago. Simplesmente, sem ressentimento, como um fato. Ele raramente estava em casa, e quando estava, dormia, ou ele e a mamãe conversavam alto. A mesa ficou em silêncio. Ana ficou tensa, mas Bastos respondeu com calma. Eu vou ensinar. Nós 2 temos muito tempo pela frente. Tiago assentiu, satisfeito, e voltou ao seu bife. Depois do jantar, Bastos foi para a varanda. Ana foi atrás. Tiago, a essa altura, já cochilava no sofá, abraçado à escavadeira, e Dona Helena o estava levando para a cama. Eles ficaram na varanda, pai e filha, em silêncio. Era um silêncio diferente daquele de 3 dias atrás, na cozinha do apartamento alugado. Não tenso, apenas quieto. Amanhã vou resolver a cirurgia, disse Bastos. Tem uma boa clínica. Vou pesquisar. Quero que um médico específico te veja. Não qualquer um. Pai, eu mesma posso escolher o médico. Pode, concordou ele, sem discutir. Mas eu vou pesquisar. Informação nunca é demais. A decisão será sua. Ana olhou para ele. Você tá falando assim de propósito? A decisão será sua? Não. É o que eu penso. Ele ficou em silêncio. Eu entendi uma coisa enquanto você esteve fora. Quando eu tentava decidir por você, achava que estava protegendo. Mas não se pode proteger uma pessoa de suas próprias escolhas. Só se pode estar por perto quando algo dá errado. Você apareceu
quando deu errado, não disse ele. Seu filho apareceu. Eu apenas estava no lugar certo. Ana olhava para o quintal, silencioso, familiar, com a mesma mangueira perto do muro que sempre esteve ali. Pai, disse ela, eu não sei como tudo isso vai se resolver. O divórcio, a cirurgia, a vida nova, não sei o que vem pela frente. Ninguém sabe o que vem pela frente, respondeu Bastos. Mas agora você não está sozinha. Isso já muda o jogo. Ana sentiu. Ficaram mais um pouco. Então Bastos disse, vá dormir. Você não dorme direito há muito tempo, dá pra ver. Você continua anotando tudo, disse Ana. Deformação profissional, respondeu ele. Não tem cura. Ana quase sorriu. Entrou em casa. Bastos ficou na varanda por mais alguns minutos, olhando para o quintal silencioso e pensando em como seu neto de 5 anos viveu ao lado da desgraça alheia. Aprendeu a ficar quieto no canto de um restaurante, a não chorar quando derruba algo e a distinguir as pessoas pelo olhar se mentem ou não. Aos 5 anos, ele pensou nisso por um longo tempo e no que custou a Ana se manter firme para que o filho não visse seu medo, manter-se firme e não voltar. Depois entrou em casa, apagou a luz da varanda e subiu para o segundo andar. Passou-se uma semana desde a mudança. Ana começou a se acostumar com a nova rotina, estranhamente lenta depois de 2 anos de turnos duplos. De manhã, levava Tiago para a creche que Bastos arranjou em um bom lugar, a 2 quadras de casa. À tarde, tinha consulta médica, depois com o advogado que o pai contratou. Ana insistiu em estar presente em todas as consultas, sem intermediários. Bastos não se opôs. O advogado Dr. Almeida, um homem seco e meticuloso de uns 50 anos, expôs a situação do divórcio ponto a ponto, com calma, sem palavras desnecessárias. Ricardo não assinava os documentos, atendia às ligações do advogado esporadicamente, mas por enquanto não tomava nenhuma atitude. Ele está esperando que a poeira baixe sozinha, disse Dr. Almeida. Não vai baixar, respondeu Bastos. A cirurgia foi marcada para dali a 3 semanas. A clínica era boa. A médica, uma mulher de uns 50 anos, com um olhar direto e frases curtas e objetivas, examinou Ana, estudou todos os exames e disse: você demorou, mas não é crítico. Vamos resolver. Ana saiu do consultório e ficou sentada por alguns minutos no corredor da clínica, olhando para a parede. Não de medo, de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém competente lhe disse que a situação era solucionável. Naquela mesma noite, quando Tiago já dormia, Ana estava na cozinha com uma xícara de chá, lendo algo no celular. Bastos desceu por volta das 11. Ele sempre ia dormir tarde. Um velho hábito de quem está acostumado a terminar as tarefas do dia. Viu a luz na cozinha e entrou. Sem sono, disse ele. Não era uma pergunta, uma constatação. Sem vontade por enquanto. Ana guardou o celular. Sente-se se quiser. Ele se sentou, serviu-se de um copo d'água. Ficaram em silêncio por um tempo. Não um silêncio constrangedor, mas como pessoas que estão reaprendendo a estar perto uma da outra e descobrindo que não é tão difícil quanto parecia. Pai, disse Ana, me fale sobre o AVC. A mamãe disse, há 2 anos. Bastos pousou o copo. Um micro-AVC, pequeno. Não existe pequeno. Existem diferentes, corrigiu ele. O meu foi pequeno. Eu estava em uma obra, de repente tudo escureceu, eu caí. A equipe chamou a ambulância. Fiquei 3 dias no hospital. Depois vim para casa. O médico disse para reduzir a carga de trabalho, controlar a pressão, não me estressar. Você reduziu a carga? Em parte. E parou de se estressar? Estou trabalhando nisso, disse Bastos, com uma leve ironia. Ana olhava para ele. Por que a mamãe não me ligou na época? Eu pedi para não ligar. Por quê? Bastos ficou em silêncio, não para evitar a resposta, mas para escolher as palavras com mais precisão. Porque eu não queria que você viesse por causa da doença. Não queria que você se sentisse obrigada. Ele a olhou diretamente. Se você tivesse voltado naquela época, passaria a vida toda pensando que voltou porque teve medo de perder o pai, e não porque quis. Ana ficou em silêncio por um longo tempo após essas palavras. Foi uma decisão errada, disse ela. Por fim, eu tinha o direito de saber quando algo acontecia com você. Concordo, disse ele. Simples assim? E você quer que eu discuta? Ana desviou o olhar, depois o encarou novamente. Pai, preciso te dizer algo que me incomoda há muito tempo. Ela falava devagar. Quando você disse, naquela época, que se eu me casasse com o Ricardo, poderia esquecer que tinha um pai. Lembra? Lembro. Eu não esqueci. Lembrei todos os dias. A voz dela permaneceu firme, mas Bastos viu o esforço que isso lhe custava.
Eu só não podia voltar sem ouvir de você que você também se lembrava, que não era exatamente isso que você quis dizer. Bastos olhava para a filha. A cozinha estava silenciosa, apenas o zumbido da geladeira no canto. Não era exatamente isso que eu quis dizer, disse ele. Eu queria te assustar para que você mudasse de ideia. Foi o jeito errado. Eu não deveria ter falado daquele jeito, mas você falou. Sim, eu falei. E você tem o direito de ficar com raiva disso o quanto quiser. Ana olhava para ele e ele sustentou o olhar, não desviou. Eu não estou com raiva, disse ela. Por fim, cansei de ter raiva. Raiva custa caro. Eu não tinha energia sobrando. Ela pegou a xícara, bebeu um gole do chá frio. Mas eu queria que você dissesse isso. Exatamente assim. Que você estava errado. Eu estava errado, repetiu Bastos. Não por não aprovar o Ricardo, mas pela forma como disse. Não se pode dizer a alguém, esqueça que você tem um pai. Isso não é educar, é crueldade. Ana pousou a xícara, olhou para a mesa por alguns segundos, depois se levantou, aproximou-se do pai e o abraçou, de forma desajeitada, porque ele estava sentado e ela em pé, e porque ambos não sabiam muito bem como fazer aquilo, fazia muito tempo que não praticavam. Bastos ficou imóvel por uma fração de segundo, depois pousou a mão nas costas dela. Ficaram assim por talvez meio minuto. Ana foi a primeira a se afastar, voltou ao seu lugar, pegou a xícara. Parecia um pouco envergonhada, como alguém que fez algo necessário, mas incomum. Pai, disse ela, preciso te perguntar uma coisa. Pergunte. A cirurgia. Entendo que você vai pagar. O advogado. Entendo. Mas, depois da cirurgia, do divórcio, eu quero trabalhar. Quero me sustentar e sustentar o Tiago. Não quero viver aqui como a filha de um pai rico. Eu entendo. Então me diga com sinceridade. Você pode me ajudar a encontrar um bom emprego? Não me arranjar um, mas me ajudar a encontrar. Na minha área, dentro das minhas possibilidades, sem que alguém me contrate, porque sou um abasto. Bastos pensou por alguns segundos. Você é contadora de formação? Contadora. 5 anos de experiência antes de tudo isso. Nos últimos 3 anos, pequenos trabalhos, nada sério. Preciso me atualizar. Eu entendo. Posso te apresentar algumas pessoas que procuram profissionais de finanças. Não no meu grupo, em outras empresas. Eles te chamarão para uma entrevista porque eu direi que você é uma boa profissional. O resto é com você e sua capacidade. Contratar ou não, a decisão é deles. É justo, disse Ana. Sim. Bastos se levantou, colocou o copo na pia. Mais uma coisa. Enquanto você estiver aqui, nada de pagar por moradia, comida, a creche do Tiago. Isso não é ajuda a uma parente pobre. É meu neto crescendo na minha casa. É um direito meu, não uma obrigação sua. Entendido? Entendido, disse Ana. Então vá dormir. Amanhã, advogado às 10. Ana se levantou. Na porta, parou. Pai, fico feliz que o Tiago tenha te procurado naquele dia. Eu também disse Bastos. Você realmente não riu. Pensei, um homem adulto, sério e de repente uma criança de 5 anos com aquelas palavras. A maioria teria rido. Eu vi o rosto dele, disse Bastos. Quando alguém fala aquilo com aquele rosto, não se ri. Ana sentiu e saiu. Bastos ficou na janela. O quintal estava silencioso e escuro. Ele pensou em como 6 anos é muito tempo. Que se pode construir um império, abrir 20 obras, tomar milhares de decisões e ao mesmo tempo não saber que sua filha lava o chão de um restaurante toda noite e que seu neto fica sentado em um canto, em cima de uma jaqueta, esperando. Ele pensou no menino com a escavadeira, que dormia agora no 2º andar, com 5 anos, e que já sabia distinguir quem mente de quem fala a verdade pela forma como olham. E pensou que as palavras certas às vezes não são ditas por quem tem mais de 60 anos e um império imobiliário nas costas, mas por quem tem 5 e uma escavadeira amarela sob o braço. Ricardo apareceu no 10º dia após a mudança. Ana soube disso não por ele, mas pelo doutor Almeida, que ligou às 9h30 da manhã e informou, com sua voz calma, que Tavares havia entrado em contato na noite anterior. A conversa foi curta. Ricardo disse que não concordava com o divórcio, que não abriria a mão do filho e que pretendia resolver o assunto pessoalmente. O que significa pessoalmente? Perguntou Ana. Exatamente o que a senhora pensou, respondeu o Dr. Almeida. Ele virá. Recomendo que esteja preparada e avise seu pai. Ana avisou o pai no café da manhã. Bastos ouviu, pousou a xícara, pegou o telefone e ligou ele mesmo para o Dr. Almeida.
A conversa durou 4 minutos. Bastos falava de forma concisa, ouvia atentamente e no final disse: "Haja conforme o plano." Entendido, e desligou. "Que plano?" perguntou Ana. "Jurídico." O doutor Almeida entrou com os papéis no tribunal há 3 dias. Ricardo agora é obrigado a responder oficialmente. Se ele vier aqui com ameaças, isso será registrado e usado no processo. Bastos olhou para a filha. "Você não deve falar com ele. Qualquer conversa através do advogado, ele é o pai do Tiago. Isso não muda as regras. Conversar com alguém que ameaça é dar a ele poder. Ele só terá uma arma, o filho. Precisamos tirar essa também. Pai, ele não é um estranho, seja lá como for." Ana. Bastos falava com calma, sem irritação. "Não estou dizendo que ele é um estranho. Estou dizendo que agora há um processo em andamento. Ele tem regras e quebrá-las significa complicar a própria vida. Você conversa com ele depois da decisão do tribunal, se quiser." Ana assentiu. Não porque concordasse totalmente, mas porque entendia que o pai estava certo no principal. Ricardo chegou no mesmo dia, por volta das 4 da tarde. Tiago estava na creche. Dona Helena na casa de uma amiga. Na casa estavam apenas Ana e Bastos. O interfone tocou. Ana olhou para a tela. Ricardo estava no portão, de jaqueta, cabelo desgrenhado, com aquela expressão que ela aprendeu a reconhecer ao longo dos anos de casamento. Agitado, mas ainda se controlando. "Eu vous sers", disse Ana. "Vou com você", disse Bastos. "Pai, não vou falar, só vou ficar por perto." Eles saíram juntos. Bastos abriu o portão e ficou um pouco de lado, com as mãos nos bolsos em silêncio. Ricardo viu e hesitou por um segundo. Ele obviamente esperava uma conversa a sós com Ana. "Ana", começou ele. "Precisamos conversar." Através do advogado, disse ela. "Você tem o número." "Que advogado? Você está falando sério?" Ele levantou a voz meio tom. "Você pegou nosso filho e sumiu. Você sabe como isso se chama?" "Isso se chama uma mãe levando o filho para a casa dos pais", disse Ana, com calma. "Não violei nenhuma lei. Você me privou do acesso ao meu filho. Você não apareceu em casa por 4 dias antes de sairmos." Ana falava sem raiva, apenas expondo os fatos. "Você tem o número do advogado. Lá você pode combinar as visitas ao Tiago oficialmente na presença de um terceiro." Ricardo olhou para Bastos. "Foi o senhor que armou tudo isso", disse ele. "O papai rico chegou e decidiu comprar uma vida nova para ela." Bastos não respondeu nada. Apenas olhava para Ricardo, calmo e sem hostilidade, como se olha para alguém que está sendo avaliado e já foi avaliado. Esse silêncio, aparentemente, afetou Ricardo mais do que qualquer palavra. Ele se virou novamente para Ana. "Eu vou pegar", o Tiago disse ele. "Você não pode sustentá-lo. Não tem emprego, não tem casa. Você mora com seu pai. O juiz vai levar isso em conta." "O juiz vai levar muita coisa em conta", disse Ana, "incluindo os 2 empréstimos em meu nome que você fez sem meu conhecimento. O histórico de transações de jogos dos últimos 4 anos. E o depoimento da dona Nilda do restaurante, onde meu filho ficava sentado no canto à noite enquanto eu lavava o chão porque você não estava em casa." Ricardo se calou. "Tudo isso já está nos autos do processo", acrescentou Ana. "O doutor Almeida trabalha com cuidado." "Você quer guerra?", disse Ricardo, baixo. Havia algo diferente em sua voz. Não mais raiva, mas algo mais frio. Não respondeu Ana. "Eu quero o divórcio e a guarda do meu filho. Isso não é guerra. É o que deveria ter acontecido antes. Você vai se arrepender." Foi então que Bastos deu um passo à frente. O único passo. E se colocou entre Ricardo e Ana. Sem ameaça, sem agressividade. "Um momento, rapaz", disse ele. "Você acaba de proferir, na frente de uma testemunha, palavras que se qualificam como ameaça. Minha filha já lhe disse tudo o que era necessário. Acrescento uma coisa. Você tem a oportunidade de sair desta situação com consequências mínimas. Assinar os documentos, combinar as visitas ao filho, encerrar o assunto. Esse é o caminho sensato." "E o insensato?" Ricardo olhou, desafiador, mas sua voz já não tinha a mesma confiança. "O insensato é quando o processo inclui tudo o que o doutor Almeida já reuniu." "Mais a conversa de hoje." Bastos falava com calma. "Não estou ameaçando, estou explicando o cenário. Você é um homem adulto. Decido o que é mais vantajoso." Ricardo ficou parado por mais meio minuto, olhando para Bastos, depois para Ana. Algo estava acontecendo dentro dele. Ana via em seu rosto raiva, confusão, a tentativa de encontrar uma resposta e a incapacidade de encontrar. Lá. Então ele se virou e foi para o carro.
Ana o observou se afastar. Ela esperava sentir algo forte, alívio, amargura ou raiva, mas sentiu apenas cansaço. Um cansaço silencioso e familiar, como um ruído de fundo que sempre esteve lá. Você está bem? Perguntou Bastos. Sim. Ela ficou em silêncio. Ele vai voltar. Talvez, mas não mais aqui. Bastos fechou o portão. Agora só através do tribunal. O Dr. Almeida sabe o que fazer. Eles voltaram para casa. Ana foi para a cozinha, serviu-se de água, bebeu em pé na pia. Pai, disse ela, você disse que não ia falar. Eu não ameacei, respondeu ele. Eu expliquei o cenário. São coisas diferentes. Ana olhou para ele, uma linha tênue. A construção se sustenta em linhas tênues, disse Bastos. Estou acostumado. À noite, Ana buscou Tiago na creche. No caminho para casa, ele contava sobre a aula de massinha. Fizeram tartarugas e a dele foi a maior, mas a da Maria era a mais verde. Ana ouvia sua voz e olhava para a estrada. Mamãe, disse Tiago, de repente. O que foi, filho? Papai ligou hoje para a tia da creche. Eu ouvi ela falando com alguém e disse Tavares. É o sobrenome do papai. Ana apertou o volante um pouco mais forte. O que mais você ouviu? A tia disse. Tudo bem, entendi. E depois veio até mim e perguntou se estava tudo bem comigo. Tiago olhava pela janela. Eu disse que estava bem. Porque está bem. Você disse certo, filho. O papai quer me levar? Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Tiago esperava. Calmo. Sério. O papai quer te ver, disse ela. Com cuidado. É normal. Pais querem ver seus filhos. Eu também quero ver ele, disse Tiago. Às vezes. Mas morar, eu quero morar com você e com o vovô. Lá é bom e vai ser assim. Certeza? Certeza, disse Ana. E desta vez, disse sem ressalvas. Tiago assentiu e voltou a contemplar a janela. Mamãe, tartarugas sabem construir? Não. Elas carregam a casa nas costas. Que esperto, aprovou Tiago. Assim nunca precisam se mudar. Ana de repente riu. Inesperadamente para si mesma. Pela primeira vez em muito tempo, um riso leve e sem esforço. A cirurgia foi marcada para terça-feira. No domingo à noite, Dona Helena estava sentada com Tiago, lendo para ele em voz alta sobre viagens. Um livro grande com figuras que encontrou na prateleira do quarto de Ana. Tiago estava deitado ao lado dela, abraçado à escavadeira, e ouvia com uma expressão concentrada, como se ouve algo importante. Bastos estava em seu escritório. Ana arrumava uma pequena e organizada mala para o hospital. Uma troca de roupa, documentos, um livro, o carregador do celular. Tiago entrou no quarto dela quando a avó foi à cozinha. Mamãe, você vai para o hospital amanhã? Depois de amanhã, na terça de manhã, por muito tempo, uns 4, talvez 5 dias. Tiago sentou-se na cama, ao lado da mala aberta. Observava dobrar as roupas. Vai doer lá? Perguntou ele. Um pouco, disse Ana, honestamente. Mas os médicos vão ajudar e depois vai ficar melhor. Muito melhor do que estava, porque você não vai morrer. Ana parou, pousou a camiseta que segurava nas mãos e olhou para o filho. Sim, exatamente por isso. Os médicos vão me deixar saudável. Ela se sentou ao lado dele. Tiago, você ouviu aquela minha conversa sobre a cirurgia, lembra? Lembro. Você estava falando com a tia Cíntia no telefone. Eu não ouvi de propósito, só não estava dormindo. Eu sei. Ana pegou a mão dele. Você ficou com muito medo, não foi? Tiago pensou por um segundo. Não na hora, disse ele. Primeiro eu só ouvi. Aí você disse, se eu não fizer a cirurgia, não sei o que vai acontecer. E eu entendi que era ruim. Que não sei o que vai acontecer significa que pode ser muito, muito ruim. Ele ficou em silêncio. Aí eu pensei no que fazer e tive a ideia de pedir dinheiro para alguém rico. E fui até o vovô, mas você não sabia que era o vovô. Não sabia, confirmou Tiago. Mas ele parecia alguém que tinha dinheiro e que não ia rir. O menino olhou para a mãe. Mamãe, eu fiz certo? Ana o abraçou, apertado, afundando o rosto em seus cabelos quentes. Certo, disse ela. Mais do que certo. Então tá bom, disse Tiago, de dentro do abraço um pouco abafado. Mamãe, não consigo respirar. Desculpa. Ela o soltou. Tiago arrumou o cabelo com dignidade. Quando você voltar, vou te mostrar a obra. O vovô e eu estamos construindo uma garagem para os carrinhos com cubos de madeira. Mas o vovô diz que os princípios são os mesmos. Com certeza vou querer ver. E o vovô prometeu me levar a uma obra de verdade. Quando eu crescer, eu já cresci um pouco, você não acha? Um pouco, com certeza, disse Ana. Tiago assentiu, satisfeito, e saiu. A escavadeira ficou na cama, ao lado da mala, como se também fosse para o hospital. Na segunda-feira à noite, véspera da cirurgia, os 4 se reuniram à mesa.
Dona Helena preparou o macarrão com queijo e os bifes favoritos de Tiago. A conversa foi normal, sobre a creche, a obra de cubos, sobre como o gato Frajola pegou uma mosca naquela manhã e ficou muito orgulhoso de si mesmo. Ana olhava para os três, o filho, a mãe, o pai, e pensava que 3 semanas antes aquilo não existia. Aquela mesa, aquela conversa, aquela sensação de não estar sozinha. Depois do jantar, Bastos pediu a Ana que fosse ao escritório. Documentos, disse ele, colocando uma pasta na frente dela. O que é isso? Uma conta no banco em seu nome. Tem um dinheiro lá. Não muito, mas pro primeiro tempo depois da cirurgia até você voltar a trabalhar. Não é um presente nem uma ajuda. É o que eu deveria ter te dado 6 anos atrás, quando você saiu. Todo pai dá algo à filha no início da vida independente. Eu lhe dei na época. Tô dando agora, com atraso. Ana olhava para a pasta. Pai, eu não posso. Pode, interrompeu ele, calmamente. Não é uma dívida nem uma condição. Você não é obrigada a fazer nada em troca. Apenas pegue. Ela pegou a pasta. Abriu, olhou os números, fechou. Obrigada, disse ela. Simplesmente, sem palavras extras. De nada. Bastos sentou-se à mesa. Mais uma coisa. Sobre o divórcio. O Dr. Almeida diz que o Ricardo inesperadamente entrou em contato. Quer se encontrar com o advogado esta semana? Sério? Ana ergueu o olhar. Sério. O Dr. Almeida acha que ele analisou os documentos do processo e entendeu o cenário. Talvez concorde com os termos sem ir a julgamento. Seria mais simples, concordou Bastos. Para todos, inclusive para o Tiago. Ana assentiu. Na terça-feira de manhã, Bastos a levou pessoalmente à clínica. Dona Helena ficou com o Tiago. Decidiram faltar à creche naquele dia. A avó prometeu um passeio no parque e sorvete. Tiago aceitou com entusiasmo e explicou longamente ao avô, por telefone, que o sorvete seria de chocolate, porque morango é para meninas. E ele era um construtor. Na entrada da clínica, Bastos ajudou Ana com a mala. Eles pararam na porta. Você não precisa esperar, disse ela. A cirurgia não é complicada, eu dou conta. Eu sei que não preciso, respondeu ele. Vou esperar. São umas 3, 4 horas. Trouxe meu notebook. Ana olhou para ele. Você vai trabalhar na recepção? Sempre faço isso, disse Bastos, imperturbável. Ana balançou a cabeça, mas não disse nada. Entrou na clínica. A cirurgia durou 3 horas e 20 minutos. Bastos ficou no saguão, trabalhando, bebendo café da máquina e esperando. À 1 da tarde, uma enfermeira saiu e disse que tudo correra bem. A paciente estava no quarto, em condição estável. Bastos guardou o notebook, ficou sentado mais alguns minutos em silêncio. Depois ligou para Dona Helena. Tudo bem, disse ele. Diga ao Tiago que a mãe está bem. Ele está aqui do lado, disse a esposa. Quer que eu passe para ele? Passe. Pausa. Ruído. Vovô. A voz de Tiago era séria. Sou eu, disse Bastos. A mamãe está bem. A cirurgia correu bem. Os médicos fizeram tudo certo. Silêncio por 3 segundos. Eu sabia, disse Tiago. Eu fiz um pedido. Que pedido? Quando estava comendo sorvete, pedi para a mamãe ficar bem. Sorvete de chocolate é forte, funciona. Bastos sentiu algo quente no peito. Inesperado, breve. Funciona, concordou ele. Funcionou perfeitamente. Vovô, o senhor já está vindo para casa? Logo. Primeiro vou ver a mamãe. Diz para ela que nós construímos a garagem, informou Tiago. É grande, cabem 3 caminhões. Diz para ela que estamos esperando. Direi. Ana estava deitada no quarto, de olhos fechados, quando Bastos espiou pela porta. A anestesia ainda não havia passado completamente. O rosto estava pálido. A enfermeira acenou para ele. Pode entrar, mas por pouco tempo. Ele se aproximou, colocou o celular na mesinha de cabeceira. Ana pedira para carregar e sentou-se em silêncio na cadeira ao lado. Ana abriu os olhos, olhou para ele. Você esperou mesmo? Disse ela, baixinho. Esperei. 3 horas e 20. O café da máquina é bom, por sinal. Ana tentou sorrir. Saiu fraco, mas genuíno. Pai, o Tiago está bem. Ótimo. Ele e sua mãe construíram a garagem, comeram sorvete de chocolate e fizeram um pedido. Mandou dizer que a garagem é grande, cabem 3 caminhões, e que eles estão esperando. Ana fechou os olhos por 1 segundo. Ele sempre diz, nós estamos esperando, disse ela, baixinho. Nunca eu estou esperando. Sempre nós, como se não estivesse sozinho. Agora ele realmente está sozinho, disse Bastos. Ana não respondeu. 1 minuto depois, Bastos percebeu que ela estava adormecendo, calmamente, sem a tensão com que as pessoas adormecem quando estão com medo ou dor.
apenas cansada, e adormeceu. Ele ficou mais um pouco, depois se levantou. Saiu silenciosamente do quarto e foi para casa, onde sua esposa, seu neto e uma garagem de madeira para 3 caminhões o esperavam. Ana voltou para casa no 5º dia após a cirurgia. A recuperação estava indo bem. A médica disse que o organismo era jovem e forte, apesar de tudo pelo que passou. Prescreveu repouso, restrições por 1 mês e uma consulta de retorno em 3 semanas. Ana ouvia atentamente, anotava, fazia as perguntas certas. A médica olhou com aprovação. Ainda bem que não esperou mais 6 meses e a conversa seria outra. Em casa, Tiago a recebeu. Estava parado na porta de entrada com a escavadeira em uma mão e uma folha de papel na outra. Na folha estava desenhada uma casa. Ao lado, bonequinhos de diferentes alturas e um bem pequeno. A assinatura embaixo, com letras tortas. Nós. Fui eu que desenhei, informou ele, enquanto você estava fora. Essa é você, esse sou eu, esse é o vovô, essa é a vovó. E quem é o menorzinho? O gato Frajola. Ele também é nosso. Ana pegou o desenho, olhou para ele e disse: vou pendurar no meu quarto. Na parede, especificou Tiago. Não só guardar, mas na parede, para todo mundo ver. Na parede, concordou ela. Nas 2 primeiras semanas após a cirurgia, Ana quase não saiu de casa. A médica proibiu esforços. Dona Helena a alimentava nos horários e coibia categoricamente qualquer tentativa de ajudar na cozinha. Bastos recebia diariamente mensagens do doutor. Almeida resumia a Ana apenas o essencial. Ricardo se encontrou com um advogado, analisou os documentos e pediu 3 dias para pensar. No 3º dia, ligou ele mesmo para o celular de Ana. Naquela noite, ela saiu com o telefone para a varanda. Bastos estava no escritório. Dona Helena colocava Tiago para dormir. Ana estava sozinha, olhando para o quintal escuro, enquanto o telefone tocava. Atendeu. Alô? Ana. A voz de Ricardo era diferente da de 2 semanas atrás. No portão, baixa, sem a tensão anterior. Eu vou assinar os documentos. Todos eles. Ana ficou em silêncio por 1 segundo. Tudo bem. Aguarda, do Tiago. Não vou disputar. Fica com você. Eu. Ele parou. Eu entendo que é o certo. Não posso dar a ele o que ele precisa. Agora, com certeza não. Você poderá ver, lhe disse Ana. Se quiser. Oficialmente, através do advogado, como combinado. Eu sei. Pausa. Como você está? Bem, a cirurgia correu bem. Eu soube. Outra pausa. Ana, não vou falar muito. Só sinto muito. De verdade. Ana estava na varanda, ouvindo aquelas palavras. Ela não sabia o que sentiria se ele um dia as dissesse. Descobriu que não era nada de especial, nem raiva, nem alívio. Apenas uma compreensão cansada de que eram palavras e que eram as palavras certas, mas que chegaram com alguns anos de atraso. Eu entendo, disse ela. Não havia mais nada a dizer. Despediram-se. Ana entrou em casa. Na cozinha, Bastos estava com uma caneca de chá. Ele, afinal, saíra do escritório. Ele vai assinar, disse Ana. Eu sei. O Dr. Almeida já me escreveu. Bastos pousou a caneca. Como você se sente? Bem. Um pouco estranho, mas bem. Os documentos foram assinados 1 semana depois. Sem escândalo, sem tribunal. Apenas no escritório do advogado, por ambas as partes. Ana foi com o Dr. Almeida. Ricardo foi sozinho. Não se falaram. Assinaram, foram embora. Fim. No caminho de casa, Ana parou o carro em uma pequena praça e ficou alguns minutos olhando para as árvores. Não chorou, apenas precisava de um momento de silêncio. Depois foi para casa. Naquele sábado, Dona Helena convidou para o jantar sua amiga Dona Vera, com quem mantinha amizade há mais de 20 anos. Conheceram-se na juventude, quando ambas trabalhavam no mesmo instituto de projetos, e desde então não perderam contato. Dona Vera era animada, falante, ria com facilidade, e Dona Helena sempre dizia que conversar com ela recarregava as energias melhor do que qualquer descanso. Dona Vera não veio sozinha. Você se importa? Perguntou ela a Dona Helena na entrada, em voz baixa. O Márcio estava lá em casa, não podia mandá-lo embora sozinho. Estávamos almoçando. Claro que não. Que é isso? Disse Dona Helena, indo para a cozinha colocar mais um prato. Márcio era o filho de Dona Vera, 34 anos, um pouco acima da média em altura, com um rosto calmo e o hábito de ouvir mais do que falar. Ele era arquiteto. Havia voltado de outra cidade há alguns anos,
para onde se mudara após um divórcio. Desde então vivia sozinho, sem drama, sem solidão ostensiva. Apenas vivia e trabalhava. À mesa eram 6: Bastos, Dona Helena, Dona Vera, Márcio, Ana e Tiago. Tiago sentou-se ao lado de Márcio por conta própria, simplesmente porque os outros lugares já estavam ocupados. Examinou o vizinho com o olhar e perguntou imediatamente: "Quem é você?" "Márcio, filho da tia Vera." "E o que você faz?" "Construo casas." Tiago se endireitou. "Constrói de verdade?" "De verdade." "O vovô também constrói", informou Tiago. "Vocês devem se conhecer." "Agora vamos nos conhecer", disse Márcio. Sério. Tiago assentiu, com a expressão de quem considera aquilo uma boa decisão, e começou a comer. Durante o jantar, Márcio falou pouco, mas ouviu, respondendo às perguntas de Bastos sobre seu último projeto. Descobriram que trabalhavam em áreas correlatas. Bastos construía complexos residenciais, Márcio projetava edifícios públicos. E por alguns minutos conversaram sobre normas e por que na arquitetura brasileira há tantos projetos bonitos que nunca saem do papel. Bastos ouvia com atenção. Ana notou. Seu pai não ouvia daquele jeito à toa. Com Ana, Márcio conversou mais para o final do jantar, não de propósito. Simplesmente, Tiago perguntou algo à mãe relacionado à construção. Ela respondeu, e a conversa naturalmente se voltou para eles. "Você entende de construção?" perguntou Márcio. Sem surpresa, apenas esclarecendo. "Basicamente. Sou contadora, trabalhei em uma construtora há alguns anos, então entendo mais das finanças da construção do que da construção em si. Às vezes, isso é mais importante", disse ele. "Na construção," Ana ergueu levemente a sobrancelha, "em qualquer área. Um bom projeto, sem dinheiro, fica no papel. Um projeto ruim com dinheiro, infelizmente, é construído." Ana sorriu. "Cínico?" Realista corrigiu ele. Nesse meio tempo, Tiago mostrava a escavadeira para Dona Vera e explicava o funcionamento da pá. Dona Vera ouvia com uma expressão de interesse genuíno. Bastos e Dona Helena trocaram um olhar discreto, aquele olhar rápido de casal que substitui uma conversa inteira. Depois do jantar, Tiago inesperadamente pediu a Márcio para ver a garagem dos carrinhos. Márcio se levantou sem objeções e foi. Ficaram no quarto por uns 20 minutos. Quando saíram, Tiago trazia uma folha com um esboço a lápis. Márcio desenhara para ele a planta da garagem, como fazem os arquitetos de verdade, com medidas e legendas. "Mamãe, olha!" Tiago lhe entregou a folha. "É uma planta. O tio Márcio diz que uma obra de verdade começa com a planta." "O tio Márcio está certo", disse Ana, pegando a folha. Ela olhou para o desenho preciso, com linhas claras, com pequenos números ao lado de cada parede. Ergueu o olhar para Márcio. Ele estava na porta do quarto, olhando para ela com calma, sem nenhum significado oculto no olhar. Apenas olhando. "Obrigada", disse Ana. "De nada. Cliente interessante." As especificações técnicas dele são mais exigentes que as de muitos clientes adultos. Ana riu, baixo, mas de verdade. Os convidados foram embora por volta das 10. Tiago adormeceu antes, no sofá, com a planta na mão, e Dona Helena o levou para a cama, pegando cuidadosamente a folha e colocando-a ao lado do travesseiro. Quando Ana estava guardando a louça, Dona Helena entrou na cozinha. "A Vera quer nos convidar para ir à casa dela na semana que vem", disse ela, como quem não quer nada. "O Márcio prometeu fazer algo da culinária georgiana. Ele sabe cozinhar." "Que bom", disse Ana. "Ele é uma boa pessoa", acrescentou Dona Helena. Ainda no mesmo tom casual. "Mãe", disse Ana. "O quê? Eu sei o que você está fazendo." "Só estou dizendo que ele é uma boa pessoa", disse Dona Helena, inocentemente. "É uma informação. Faça com ela o que quiser." Ana balançou a cabeça, mas não respondeu. Depois guardou o último prato e pensou que uma planta com medidas e legendas que um estranho desenhou para seu filho em 20 minutos era uma informação muito boa, mesmo sem os comentários da mãe. 3 meses se passaram rapidamente. Ana voltou a trabalhar 6 semanas após a cirurgia, em uma pequena construtora onde Bastos a apresentou ao diretor financeiro, um velho conhecido. Ela passou pela entrevista sozinha, sem o pai, sem dicas, voltou para casa, disse que foi contratada e Bastos assentiu com aquela expressão contida que Ana agora sabia identificar como satisfação. O trabalho era real, não era fácil, nem decorativo. Relatórios financeiros, impostos. Trabalho com fornecedores. Ana pegou o ritmo rapidamente, recuperando o que havia esquecido nos anos de bicos, e em 3 semanas percebeu que gostava. Não apenas era tolerável e pagava bem, mas ela gostava de verdade. Tiago ia para a creche. Construía.
Fazia perguntas que às vezes deixavam os adultos pensativos por um bom tempo. Um dia, no café da manhã, perguntou a Bastos: Vovô, por que dinheiro não dá em árvore? Seria mais fácil. Bastos não riu, mas explicou seriamente sobre trabalho e valor. E Tiago ouviu com atenção. Depois disse: Entendi. Então uma árvore é só dinheiro que cresce devagar. Bastos ficou em silêncio por um longo tempo depois disso, com uma expressão pensativa. Com Márcio, Ana se encontrava regularmente. Primeiro, nos jantares em família na casa de Dona Vera. Depois, uma vez por acaso, em uma cafeteria perto de seu escritório. Depois, já não por acaso. Eles conversavam com facilidade, sem esforço, sobre trabalho, arquitetura, livros, sobre como a cidade funciona e por que as pessoas constroem suas casas, mas vivem nelas como se fossem inquilinos temporários. Márcio falava com precisão e sem palavras desnecessárias. Ana notou que, depois dessas conversas, ela pensava de forma diferente. Não melhor ou pior, mas como se um pouco mais amplamente. A cada encontro, a primeira coisa que Tiago fazia era arrastar Márcio para ver a obra atual. A escala dos projetos crescia. Agora, não eram apenas cubos, mas também caixas de papelão, blocos de madeira que Bastos trouxera especialmente de uma obra. Márcio olhava, dava comentários técnicos, às vezes pegava um lápis e desenhava algo a mais. Tiago aceitava isso como normal. Uma noite, quando Ana o estava colocando para dormir, Tiago disse: Mamãe, o tio Márcio é do bem. É do bem, concordou ela. Ele não olha de lado, disse Tiago. Lembra que eu disse, quem mente olha um pouco de lado. O tio Márcio sempre olha reto, como o vovô. Lembro. Então, dá para confiar nele, concluiu Tiago. E fechou os olhos. Ana ficou sentada ao lado da cama dele por mais alguns minutos depois que ele adormeceu. Uma semana depois dessa conversa, Márcio ligou para ela à noite, sem um motivo específico, só para conversar. E eles conversaram por 2 horas. Sobre o que, exatamente? Ana depois não conseguiu se lembrar. Apenas uma conversa que fluía sozinha e não queria acabar. Quando ela desligou, lá fora já estava escuro e na cozinha havia um chá intocado que ela preparara no início da ligação. Bastos não dizia nada. Dona Helena também, depois daquela única vez na cozinha. Ambos apenas observavam, como sabem observar as pessoas que entendem que certas coisas não podem ser apressadas. E a melhor maneira de ajudá-las a acontecer é não atrapalhar. O divórcio foi oficializado 2 meses após a assinatura dos documentos. O doutor Almeida ligou para Ana na hora do almoço e informou, brevemente: Tudo pronto, pode vir buscar os documentos. Ana disse obrigada, guardou o telefone e voltou para suas planilhas. Sua colega da mesa ao lado, uma jovem chamada Kátia, perguntou: Tudo bem? Ana respondeu: Sim, tudo bem, e era verdade. Naquela noite, no jantar, ela contou aos pais. Bastos assentiu. Dona Helena cobriu a mão dela com a sua e a segurou assim por alguns segundos. Tiago comia sua sopa e não se intrometeu na conversa. Ele se dedicava à comida de forma metódica e séria, como fazia com tudo o que considerava importante. Depois, ergueu o olhar e perguntou: Mamãe, agora nós temos o mesmo sobrenome, eu e você. Eu ainda não mudei, filho. Vou pensar. A gente pode pegar o sobrenome do vovô? Perguntou ele, prático. Bastos pousou o garfo. Isso pode ser arranjado, disse ele, com calma. Mas Ana viu que ele não esperava a pergunta e que ela o tocou de verdade, profundamente. Então seremos os Bastos, informou Tiago. Eu, a mamãe, o vovô e a vovó. É um bom sobrenome, forte. Bastos vem de bastião, disse Bastos, após uma pausa. Uma fortaleza. Fortalezas são fortes, especificou Tiago. Muito. Então serve, aprovou o menino e voltou à sua sopa. Ana encontrou o olhar do pai. Ele olhava para o neto com uma expressão que ela nunca vira antes. Não era rigidez, nem avaliação, nem análise. Apenas amor, direto e desprotegido. Ela foi a primeira a desviar o olhar, porque também tinha algo a esconder. A mesma desproteção, o mesmo sentimento quente e um pouco assustador de que tudo aquilo era real, que não era temporário, que ela podia se permitir acreditar nisso. O jantar de sábado, na casa de Dona Vera, reuniu, inesperadamente, mais gente. Vieram mais 2 conhecidos em comum. Estava barulhento, com muita comida, histórias engraçadas. Márcio realmente cozinhou quincalhe, adjap-sandali e algo mais que Ana não sabia o nome. Mas comeu muito. À mesa, eles se sentaram lado a lado,
não de propósito, apenas aconteceu. E várias vezes, quando alguém contava algo engraçado, eles se olhavam ao mesmo tempo, sem palavras, como se olham as pessoas que já têm uma linguagem interna em comum. Em certo momento, Tiago acabou no colo de Márcio. Também não de propósito, apenas se cansou de ficar em sua cadeira e mudou de lugar. Márcio não fez alarde. Apenas se ajeitou para que o menino ficasse mais confortável e continuou a conversa. Ana observava de soslaio e pensava que era exatamente assim que a naturalidade se parecia. Não quando se esforçam, mas quando simplesmente é. No caminho de casa, Márcio se ofereceu para levá-los, porque Ana viera a pé e Tiago, no final da noite, já estava claramente com sono. O menino adormeceu no banco de trás assim que o carro partiu. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos. Então Márcio disse: Ana, sim, quero que você saiba uma coisa. Ele falava com calma, sem rodeios, como falam as pessoas que pensam antes de abrir a boca. Eu gosto de como nossa relação está se desenvolvendo. Não quero que fique só nisso, mas entendo que você passou por muita coisa e não tenho pressa. Só quero que você saiba. Ana olhava para a estrada. Eu sei, disse ela. Que bom. Eu também não tenho pressa, acrescentou ela. Mas eu também sei do que eu gosto. Márcio não respondeu nada, apenas assentiu. Foi o suficiente. Na porta de casa, ele ajudou a tirar o sonolento Tiago do carro. O menino resmungou algo ininteligível, sem acordar. Ana o pegou e Tiago, sem abrir os olhos, apoiou a cabeça no ombro dela. Boa noite, disse Márcio. Boa noite, respondeu Ana. Ela levou Tiago para dentro, colocou-o na cama, tirou seus tênis. O menino se ajeitou no travesseiro e, de repente, sem abrir os olhos, disse com total clareza: Tio Márcio é do bem. Durma, respondeu Ana. Eu também acho, concordou Tiago. Mas ele é do bem. Ela saiu do quarto dele e fechou a porta. No corredor estava Bastos. Ele sempre esperava quando ela voltava tarde, embora nunca admitisse. Tudo bem? Perguntou ele. Tudo bem, pai. Ele assentiu e foi para seu quarto. Na escada, parou. Márcio. É um homem correto, disse ele, sem se virar. É só uma informação. A Ana sorriu. A mamãe já disse. Então sua mãe e eu concordamos, disse Bastos. Isso não acontece com frequência, então vale a pena considerar. Ele subiu as escadas. Ana ficou no corredor silencioso. Atrás da porta do quarto de Tiago, silêncio. Dormindo. No quarto dos pais, vozes baixas. O pai e a mãe conversando antes de dormir, como sempre fizeram. Na cozinha, o tic-tac do relógio. 6 meses se passaram desde aquela noite de sexta-feira no restaurante, quando um menino de 5 anos se aproximou de um estranho e pediu que comprasse sua mãe. 6 meses, e a vida se tornou irreconhecível. Não porque tudo ficou fácil de repente, mas porque, ao seu lado, estavam pessoas com quem o difícil se tornava suportável. O suportável se tornava normal e o normal se tornava bom. Cerca de um mês depois daquele passeio, Tiago estava sentado no café da manhã, em frente ao avô, moldando algo com miolo de pão. Um hábito que Dona Helena combatia sem sucesso. Tio Márcio viria naquele dia, depois do almoço. Eles combinaram de terminar o novo projeto da garagem, já com tábuas de verdade que Bastos trouxera da obra. Tiago moldava, depois ergueu a cabeça e olhou para a mãe. Mamãe, disse ele, agora está tudo certo. Ana pousou a xícara. O que exatamente está certo? Tudo, disse Tiago, simplesmente. Nós estamos aqui, o vovô está aqui, a vovó está aqui, o tio Márcio vem. Ele ficou em silêncio por um segundo. Antes estava errado, agora está certo. A mesa ficou em silêncio. Bastos olhava para o neto. Dona Helena olhava para a filha. Ana olhava para Tiago, para aquele homenzinho sério com miolo de pão nas mãos, que 6 meses atrás atravessou o salão de um restaurante em direção a um estranho porque ele tinha um rosto bom. Sim, disse ela, agora está certo. Tiago assentiu com a satisfação de quem já sabia disso há muito tempo e voltou a moldar seu pão.